Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desejar excelente domingo para todos vocês. Marcos Antônio será vendido pelo São Paulo ao Flamengo? Se você perguntar para qualquer dirigente do São Paulo, a resposta será não. Mas entre dirigentes do Fla e representantes do atleta, a versão é completamente diferente. Os dois lados estão bem otimistas de que essa negociação possa ser concretizada depois da sexta-feira. Por que sexta-feira, 16 de janeiro? Essa é a data da reunião que vai votar o impeachment do presidente Júlio Casares. Imagina que o Júlio, precisando de votos de conselheiros, anuncia, na semana que antecede essa votação, a venda do Marcos Antônio, principal atleta do clube. Se ele tinha ainda alguma chance de se manter no cargo, essa chance vai para o espaço. Mas São Paulo não admite, mas pode sim vender o Marcos Antônio depois da votação do impeachment, até porque o Flamengo promete vir com proposta extremamente alta. O atleta já topou se mudar do tricolor para a Gávea. A proposta pro jogador é super interessante, além da possibilidade de ser protagonista em um dos principais times da América do Sul. Marcos Antônio terá direito a um belo aumento salarial. São Paulo não quer falar sobre o assunto com o Flamengo até a votação da próxima sexta-feira. Quero registrar que, em paralelo ao interesse do Flamengo no Marcos Antônio, há a vontade do São Paulo em contratar Alan. E o Flamengo já deixou bem claro que topa emprestar ou negociar o Alan em definitivo, desde que o tricolor conceda a venda em definitivo do Marcos Antônio. A partir do fim da próxima semana, essa história deve esquentar. Quero completar contando que essa é a segunda negociação que depende da votação do impeachment de Júlio Casares. O tricolor já tem um acerto fechado com o Red Bull Bragantino e com representantes do Rodriguinho. O meio atacante de 21 anos de idade que não quis renovar contrato com o São Paulo está acertado com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ainda ficando com 15% dos direitos de uma futura venda. Mas essa transferência vai ser concretizada assim que a votação do impeachment for encerrada. Qual a chance de Marino Inestrosa, atacante colombiano do Atlético Nacional e uma das joias do futebol sul-americano, pintar como reforço no São Paulo? Essa especulação surgiu depois de que a jornalista colombiana Pilar Velázquez afirmou que o tricolor é um dos interessados. Confesso que achei a notícia bastante estranha. O Inestrosa quase virou reforço do Boca Juniors numa operação de 5 milhões e meio de euros. E o martelo só não foi batido porque o Atlético Nacional tenta ganhar ainda mais. Você sabe, o São Paulo está em busca de reforços, mas dá prioridade total a jogadores que cheguem de graça. Ou em fim de contrato, ou por empréstimo, ou na base da troca. Os primeiros reforços do São Paulo tiveram todas essas características. O Danielzinho não tinha mais contrato com o Mirassol, Coronel não tinha mais contrato com o New York City, o Dória conseguiu a rescisão do seu vínculo com o Atlas, enquanto o Lucas Ramon assinou um pré-contrato e, na pior das hipóteses, chega a partir de 5 de abril, dia seguinte ao fim do seu contrato com o Mirassol. O Inestrosa não será contratado. Consultei uma fonte no São Paulo que admite que o São Paulo gosta do Inestrosa, mas não há capacidade financeira. O caso do Zenon, atacante que pertence ao Boca, é um pouco diferente. Se o Inestrosa tem várias propostas e está na boca do povo, o Zenon perdeu espaço no Boca Juniors e deve atuar ainda menos. Até por isso, São Paulo tem a esperança de convencer os argentinos a emprestá-lo por uma temporada com opção de compra. Júlio Casares conseguirá escapar do impeachment no São Paulo? Você sabe que na próxima sexta-feira, membros do Conselho Deliberativo vão se reunir para debater sobre o tema e a votação acontece na própria sexta. São 254 conselheiros aptos a votar. E há necessidade de pelo menos 191 votos para que o Júlio Casares termine a próxima sexta-feira impeachado. Apesar de ter perdido praticamente todos os apoios, até o grupo Participação, do qual o Júlio Casares é parte, o grupo Participação nas últimas horas emitiu um comunicado liberando todos os membros do conselho desse grupo a votarem como bem quiser. Votação fechada com obrigação do presencial, não vai ter voto online. E é isso que pode acabar salvando o Júlio Casares. Hoje, a expectativa é de que ele tenha cerca de 67 votos a seu favor. Com esses 67 votos, sobrariam para a oposição 187. Faltariam apenas 4 votos para que o Júlio sofresse o impeachment. Mas a expectativa é de pouca presença ou de uma baixa presença de conselheiros. A gente está em meio ao período de férias e vários desses conselheiros estão viajando. O pessoal da oposição está se mobilizando para que todos possam comparecer e tirar o Júlio Casares. Mas hoje, apesar de ter perdido completamente o apoio em meio a uma série de denúncias, a tendência é que Júlio Casares
permaneça no São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Queria te contar agora sobre a situação curiosa de Thiago Almada, jogador que arrebentava nos Estados Unidos, foi um dos craques do futebol brasileiro, se mandou para o Lyon, onde também foi bem, e é titular absoluto da seleção argentina, mas no Atlético de Madrid a coisa não aconteceu, e de acordo com a imprensa espanhola, o Almada está à venda. A ideia do time espanhol é negociá-lo já nessa janela de janeiro, mesmo sendo uma janela de menos movimentos no futebol europeu. O Atlético havia desembolsado 21 milhões de euros para comprá-lo do Lyon, um jogador extremamente interessante. E os clubes brasileiros que andam gastando bastante dinheiro deveriam colocar o Almada como uma opção, jogador muito diferente. Na passagem pelo Atlético de Madrid com o Diego Simeone é que a coisa acabou não andando. Ele atuou em apenas 15 dos 26 jogos em que esteve à disposição, foi titular em só 5, com 2 gols e 1 assistência. Se você gostaria do Almada no seu time do coração, já usa o espaço para comentário para registrar o seu time e por que o Almada faria a diferença, beleza? Quero te atualizar sobre tudo envolvendo o São Paulo, muitas novidades relacionadas a mercado. A primeira de todas, Dória é jogador do Tricolor, fui o primeiro a contar que as negociações estavam em estágio avançado. Na manhã dessa sexta-feira o martelo foi batido. Dória vai assinar um contrato de 2 temporadas, é esperado ainda nessa sexta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo. O Dória chega sem custos ao Tricolor. Rui Costa e Amaury Nunes, o Rui executivo do São Paulo e o Amaury empresário do atleta, conseguiram convencer o Atlas a liberar o jogador sem custos. Importante contar também que o Dória chega ao Morumbi com aval de Hernan Crespo e Muricy Ramalho. A dupla gosta bastante do defensor, que conversava com outros times brasileiros, e entre eles o Internacional, o Fluminense e o Corinthians. Mas a partir do momento em que o São Paulo entrou na disputa, o Dória decidiu fechar conversas com os outros times para se acertar com o Tricolor, retornando ao Morumbi depois de 11 anos. Ele havia estado por empréstimo do Olympique de Marselha no São Paulo em 2015. Dória é o 4º reforço do São Paulo para 2025, antes Danielzinho, ex-Mirassol, Coronel, ex-New York City e também Lucas Ramon, que ainda não chegou, mas já assinou um pré-contrato. Esses 3 já haviam sido contratados. Para completar, queria falar sobre Kevin Zenun, atacante de 24 anos de idade, argentino que pertence ao Boca Juniors. Ele tem sido muito especulado no Tricolor. O São Paulo adora esse jogador. Até separei uma frase de um dirigente do Tricolor sobre esse atleta. O Zenun é um atleta jovem de grande projeção, multifuncional, com muita qualidade técnica. Teve uma ida frustrada à Europa e acabou baixando seu rendimento. Não fizemos nenhuma proposta por ele, até porque os valores devem ser bem altos. São Paulo tem toda a ficha técnica do jogador, mas assegura que não fez proposta. Imagino que para ter feito todo esse levantamento é porque o São Paulo tem interesse. Resta saber se vai haver possibilidade de negociação, até porque hoje o atleta é avaliado em pelo menos 6 milhões de euros e você sabe, o São Paulo não pode fazer investimentos altos. Uma possibilidade seria tentar um empréstimo desse jogador ou envolver alguém na troca. Zenun, que disputou 33 partidas e 4 gols na última temporada, mas não é titular do Boca desde a metade do ano. Para completar, trazer detalhes do acordo entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Rodriguinho. Meu atacante de 21 anos de idade está sendo comprado por 3 milhões de dólares. Que equivalem a 16 milhões e 200 mil reais. Nicola, só isso? Importante registrar que o Rodriguinho tem contrato com o São Paulo somente até dezembro. Se não vendê-lo agora, o Rodriguinho vai poder assinar um pré-contrato com qualquer time do Brasil ou do exterior em julho, saindo de graça do São Paulo em dezembro. O negócio não foi fechado ainda, porque São Paulo e Red Bull Bragantino querem esperar pela votação do impeachment do presidente Júlio Casares. A reunião estava marcada para a próxima quarta-feira, mas ficou para sexta-feira. A saideira sobre essa questão envolvendo o Rodriguinho, além dos 3 milhões de dólares, o São Paulo ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.